Vocês estão quietinhos hoje, vocês podem participar, tá, gente? Fiquem à vontade. Tá, a letra A, acho que não deu muito problema, né? A gente tem a posição ali, 4 menos 12 vezes t, mais 3t ao quadrado, e ele pede qual que é a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo. Bom, vocês provavelmente resolveram isso daqui por MRV. Como a gente vai aprender derivada, eu vou fazer por derivada, tá, gente? Então, na hora que eu resolvi ali para vocês que eu vou colocar o gabarito, vai estar resolvido por MRU-V. Então, vocês vão ficar com as duas resoluções em aula por derivada, para já aproveitar, né? Ter mais uma oportunidade de aprender, e a outra ali pelo MRU-V, que é o que vocês já estão acostumados. Então, qualquer um dos dois caminhos, quando for nessa situação aqui, vai estar certo. Então, o que a gente faz numa derivada? A gente tem que pegar o expoente, né? A gente tem que identificar termo a termo qual é o expoente. Quando não aparece é 1, e a derivada, quando não tem, ela é 0. Tá? Quando não tem, a derivada é 0. O que é um termo? Esse é um termo, este é outro termo e este é outro termo. Essa também é uma dúvida que às vezes aparece, né? Então, como eu não conheço vocês pessoalmente, eu vou supor que as dúvidas mais comuns alguém na sala vai ter, né? Então, o que é um termo? Um termo ele é separado por sinais de soma e de subtração. Então, 4 é um termo, menos 12t, outro termo, mais 3t ao quadrado é o terceiro termo, tá? E aí, se eu fizer a velocidade, eu preciso que vocês indiquem, tá? Velocidade é igual à derivada da função x em relação à variável t. É isso que significa dx dt. A derivada ela é um pedacinho, ela é uma coisa minúscula, microscópica, bem pequenininha. Eu pego intervalos muito pequenininhos para calcular uma derivada. E aí eu chamo de d. Quando a gente faz um intervalo maior, esse d fica maiúsculo, vira um delta. E aí a gente faz ΔX, ΔT. Tá? Então, a fórmula em si, ela não mudou. Ela continua a mesma. O que mudou foi o intervalo que eu estou fazendo essa diferença aqui. Que agora é bem pequenininho. Então, indiquei que eu vou fazer a derivada. Isso precisa aparecer nas contas. E aí, agora eu vou derivar ponto a ponto. Bom, o primeiro deu 0, né? Porque não tem a minha variável, então vai ser 0. Vou copiar o menos 12, porque nele a gente não vai mexer. Vou copiar o t, por enquanto a gente não vai mexer nele. E vou mexer no expoente. Quando eu derivo, o expoente desce. Então, aquele 1 desce. E eu faço o expoente que já estava, que era 1, menos 1. Tá? Então, desce o expoente e subtrai uma unidade. Vou vir agora no próximo termo, ó, de novo devagarinho. O 3 eu copio, o t já estava ali, eu copio e ele estava elevado ao quadrado. Esse 2 vai descer, é o 2 do expoente, desceu, e ele vai perder uma unidade. Agora eu vou passar limpo na linha de baixo. A minha velocidade vai ser... Esse 0 é elemento neutro da soma e subtração, eu vou ignorar ele a partir de agora. Então, vai ficar menos 12 vezes 1, que é 12, menos 12 no caso, né? T ficou elevado na 0, 2 vezes 3 dá 6, e o T perdeu uma unidade ali, ficou elevado na 1. Passando a limpo de novo, a minha função ficou menos 12. Aqui é propriedade de potência, relembrem isso, né? Qualquer número elevado na 0 é 1, e 12 vezes 1 é 12, então fica assim, mais 6 vezes t. Pronto, encontrei a minha função da velocidade. E aí,
Vocês vejam se vocês fizerem por MRUV, se vocês vão encontrar a mesma função. A resposta tem que ser sim, tá? Vamos substituir agora o valor, menos 12 mais 6 vezes o 1, que era o que ele estava pedindo, e a gente encontra a velocidade igual a menos 6 metros por segundo. Coloquem sempre a unidade, ela é muito importante. Coloquem na hora de tirar os dados e coloquem na resposta final. Vamos lá, a letra B. O que está pedindo na letra B? O movimento nesse instante é no sentido positivo ou no sentido negativo de x? O movimento é no sentido negativo, pois a velocidade é negativa. Então, eu sei que ele não está pedindo para vocês justificarem, mas se acostumem a tentar justificar. Justificar é tentar responder por quê. Por que que é negativo? De onde que eu tirei que ela é negativa, né? Qual informação que eu olhei e disse, é negativo por isso. A minha velocidade, ela é menor do que zero. Por isso que ela é no sentido negativo de x. Então, o sinal na velocidade me dá o sentido do movimento. Se o sinal é positivo, o meu movimento é no sentido positivo. Se o sinal da velocidade é negativo, o movimento é no sentido negativo, tá? Agora, na letra C, qual é a velocidade escalar da partícula nesse instante? Velocidade escalar é o módulo da minha velocidade. Como a gente só está em uma direção, é o próprio número, né? Então, V igual a 6 metros por segundo. Ah, mas e o menos? O menos é sentido. Ele não é módulo, ele é sentido. Uma velocidade, ela tem três coisas. Ela é vetorial. Ela tem módulo, ela tem sentido e ela tem direção. Nesse caso, qual que é a direção? X. O exercício fala lá em cima, é dado por x igual. Então, ele está assim, no eixo x. Qual que é o sentido? Negativo. Então, está indo no sentido negativo do eixo x. Com qual intensidade? 6. Né? Então, eu defini tudo, já sei tudo da velocidade. Se eu definir as três coisas, eu sei tudo da velocidade. Lembrem disso, isso é importante. Módulo, direção e sentido. Só com essas três informações, a minha velocidade está completa. AD. A velocidade escalar está aumentando ou diminuindo nesse instante. Bom, quem é que vai responder para mim se ela está diminuindo ou se ela está aumentando? Mudar a velocidade é a aceleração. É o nome da aceleração. A aceleração é a taxa de velocidade, né? Ou de variação da velocidade. Ali faltou uma variação. Pronto, botei um delta para ser variação de velocidade. Se a aceleração tiver o mesmo sinal que a velocidade, vai estar aumentando. Se a aceleração tiver um sinal diferente, ela vai estar diminuindo. Então, vejam que para eu definir o que está acontecendo com a velocidade, eu preciso analisar duas coisas em conjunto. Se eu tiver velocidade positiva, aceleração positiva, eu deveria colocar maior ou igual, menor ou igual, mas isso confunde todo mundo. Eu me incluo nessa, tá? A gente tem que pensar um pouquinho mais quando a gente bota esse mais, esse menos, né? Tem gente que pensa se faz um 7, se faz um 4. Tem gente que pensa a boca tá sempre voltada para o maior, mas tu tem que ter um raciocínio. Positivo e negativo é mais fácil, tá, gente? Então, ignorem esse mais, esse menos aí em questão de estar errado. É visual, eu quero mostrar visualmente para vocês. Ou, se eu tiver velocidade negativa e aceleração negativa, eu tenho o que a gente chama de movimento acelerado. E aí, a velocidade está aumentando. Módulo, tá? Módulo. Não coloquei flechinha em cima, né? Não coloquei vetorzinho em cima.
Se eu tiver velocidade positiva, aceleração negativa, sinais contrários, ou velocidade negativa e aceleração positiva, sinais contrários, eu tenho um movimento retardado de atraso, tá? Então, a velocidade, o módulo da velocidade está diminuindo. Diminuindo. Certo? Então, é isso que vai responder se está aumentando ou se está diminuindo. É eu analisar os sinais dele. Então, eu preciso saber qual que é o sinal da aceleração. Como é que eu vou achar a aceleração? Bom, vamos fazer derivada de novo, né? Eu vou fazer, essa daqui é a fórmula da velocidade. A aceleração vai ser a derivada da velocidade em relação ao t, né? Ao tempo. Então, olha só. Esse 12 que aparece aqui é constante, a derivada dele é zero. O t aqui está elevado na 1. Então, como é que vai ficar? A aceleração vai ser igual a zero do primeiro termo, mais 6 que já estava ali, t elevado na 1 que já estava ali. Esse 1 vai descer, veio para cá, é o do expoente que desceu, e vai perder uma unidade. Então, a minha aceleração vai ser igual a 6 vezes 1, 6, t na zero. T na zero é 1. Então, a minha aceleração é 6, que é positiva. E aí, eu tenho velocidade negativa, aceleração positiva. Vamos botar a unidade, que ela é super importante. E vamos identificar em qual caso a gente está. Nós estamos nesse caso aqui, ó. Então, a minha velocidade está diminuindo. Pronto, respondi a letra D. A letra E. Vamos ver o que pede na E. Existe algum instante em que a velocidade se anula? Como é que eu vou descobrir qual que é o instante que a velocidade se anula? Eu boto um V igual a zero ali e descubro qual que é o instante, mais 6t. Quando vocês colocarem aqui, ó, esse menos 12 passa lá para o outro lado da igualdade, com a operação inversa, tá subtraindo, passa somando, pensem sempre em operação e não em sinal, dica que eu dou de ouro. Então, ó, o 6t ficou sozinho, era positivo, continua, não mexi nele, só estou fazendo espelho. Sinal de igual, do outro lado da igualdade, o 12 passou somando. 12. Na hora que eu dividir, né, que eu passo o 6 para o outro lado dividindo, ó, porque ele está multiplicando e eu sempre passo com a operação inversa. Eu vou encontrar t igual a 2 segundos. Então, sim, tem um instante em que a velocidade se anula, e esse instante é o instante 2 segundos.